E Héctor Hernandes, enfim, resolvendo o vídeo de hoje do canal do Nicola, fala sobre esses três temas e conta também as últimas do mercado, bastidores, finanças e a história de que empresários estão mandando na CBF. Há algum sentido? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre um assunto que ganhou os noticiários durante a semana passada. Existe a influência e interferência de empresários na convocação e escalação de atletas na seleção brasileira. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, levantou o perfil dos atletas que foram convocados na última data FIFA. Dos 23 jogadores chamados, 9 eram representados por Juliano Bertolucci, contra 3 do Carlos Leite, 2 do Fred Pena, 2 do André Cury e o restante dos empresários com um jogador cada. Chama atenção a presença de 9 atletas do Bertolucci, são eles o Savinho, João Pedro, Marquinhos, Wanderson, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Arana e Murilo. Importante destacar que alguns desses atletas Bertolucci tem parceria, e o Bertolucci se tornou já há bastante tempo não só o maior empresário do Brasil, mas um dos maiores do mundo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bertolucci tem influência em praticamente todos os times do Brasil, até porque são vários os clubes que devem a ele. Se a gente contabilizar as dívidas dos clubes, dá para dizer que os clubes devem mais de 500 milhões de reais ao empresário. E nessa conta estão, por exemplo, Corinthians, São Paulo, entre outros grandes. Mas imaginar que possa haver interferência em escalações e convocações de empresários na CBF me parece algo muito distante. Eu vou explicar o porquê. A CBF tem um faturamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. E não há por que haver qualquer tipo de troca. Se os clubes são mais permissivos, até porque devem bastante dinheiro para os empresários, a relação da CBF me parece mais distante. Posso estar sendo ingênuo, mas queria saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Sobre todos esses jogadores, os 9 convocados pelo Bertolucci, gosto da grande maioria e entendo que a fase desses caras jogando no exterior justifica a presença deles. De todos esses, aquele que joga menos atualmente é o Guilherme Arana, que já há bastante tempo no Galo não consegue ser tão decisivo quanto em outros tempos. E o Corinthians vai contratar algum jogador na próxima janela? Paulo, o Corinthians está afirmando que se contratar vai trazer um ou outro jogador nessa janela, não conte com isso. Talvez venha o zagueiro que está sendo especulado, o Patrick tinha sido oferecido, mas não é um Corinthians super decidido a contratar jogadores, pelo contrário, é um Corinthians fazendo e calculando bem seus passos por conta da condição financeira. O Timão passa por enormes dificuldades, tá? Falar de Bahia 1, Corinthians 1 e o alerta desse empate na estreia. Sim, tem algumas situações pra gente ficar atento. Mas também preciso dizer pra vocês que Héctor Hernandes desencantou, finalmente marcou o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e um gol importante. Afinal de contas, foi um bom resultado ou não? A gente vai falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. O pessoal tá dividido aí, né? Poxa vida, foi todo mundo muito mal, o jogo realmente não foi tão interessante assim pro Corinthians, algumas individualidades, elas voltaram a não aparecer, tem alguns destaques negativos, eles são muitos no jogo, mas eu já vi torcedor aí colocando na conta de que o Ramon já tem que ir embora, que ninguém mais presta, que esse time reserva bota no lixo, contrata tudo novo. Eu sou mais de uma outra linha. Eu penso que foi um ótimo resultado. Tá, um bom resultado, vamos lá. Claro que ótimo é sempre você vencer, né? Mas eu preciso analisar as circunstâncias, eu preciso analisar o contexto. Gente, o Corinthians ainda está de ressaca do título. Quase que literalmente, né? Não posso afirmar, mas, gente, o jogo terminou na quinta-feira de madrugada. Na quinta-feira de madrugada, os caras estavam comemorando, que é natural. A sexta-feira é perdida, tá? O sábado é a viagem pra Salvador. E o domingo acontece o jogo. Aí alguém pode dizer, não, mas peraí, botou os reservas, preservou os titulares. Eis que um amigo meu do mundo da bola me diz sempre o seguinte, os reservas comemoram também, tá? Às vezes mais do que os titulares. Então, gente, é muito insano mesmo, né? Você é campeão na quinta-feira, domingo você tá em campo. E num jogo que, assim, o calendário ele não permite que você espere. Ele vale 3 pontos, ele vale a mesma coisa que o da última rodada. Então, pontos que daqui a pouco você não conquista agora, eles vão fazer falta lá. Isso é meio óbvio, né? A gente já se acostumou a enfrentar o campeonato de pontos corridos e sabe que tem pontos inegociáveis. Agora, não é só isso. É o Bahia, um bom time do Bahia, montado pelo Rogério Ceni, com bom investimento, com um ótimo meio campo, com retenção de bola, circulação de bola, bons alas chegando. Cara, é um Bahia que chega. Que erra, inclusive, na finalização. É o grande problema do Bahia. Mas é um Bahia que tem a bola, que agride o adversário, que é organizado. E que, obviamente, por si só já seria difícil. Então, tem a ressaca do título, tem a viagem, tem o desgaste, tem o Bahia, que é um bom time, jogando em casa. E aí, o Bahia sai na frente.
o Corinthians fica com um a mais no comecinho do segundo tempo, e aí claro que o jogo muda de cenário, né? Porque aí você começa a imaginar coisas melhores no jogo. Só que você não levou boa parte desses titulares que poderiam qualificar aquele time naquele momento do jogo, um que outro. E aí você tenta lidar com aquilo que você tem. Tem quarta-feira, Sul-Americana, Huracan, na Neoquímica Arena, é verdade, mas já começa a trajetória do Corinthians na competição internacional. É muito louco, gente, é muito louco. E aí vamos pro jogo. O Corinthians montou uma equipe completamente reserva. Olha, o único titular foi o Yuri Alberto, que eu até questionei, porque eu falei assim, poxa, o Yuri saiu com dores e tal. O Emiliano disse que não preocupa, mas eu sei que o Yuri é fominha, quer jogar todo jogo, ele se doa, ele joga machucado muitas vezes no sacrifício, mas, pô, se preservou tanta gente, por que não preservou o Yuri, né? Enfim, felizmente não é nada demais. O Yuri é o único titular, né? Porque até o Matheus Donelli foi o goleiro titular na ausência do Hugo. O Hugo até revelou que tava jogando alguns jogos machucado já, mas que não ia abandonar o Campeonato Paulista no meio, então tava trabalhando ali com o departamento médico, físico ali, pra que ele pudesse jogar. Na primeira possibilidade, houve um refresco pra ele. E vou dizer uma coisa, hein? O Donelli foi bem. Olha, pegou, o Bahia atacou o Corinthians e o Matheus Donelli fez algumas defesas importantes, mais seguro. Acho que ele aos pouquinhos está tomando conta aí desse segundo lugar, né? Dessa vaga de reserva do Hugo. Ele foi bem no Campeonato Paulista, no começo ele atua também para ausência do Hugo, e em outros momentos ele já esteve mais instável, não é o caso agora. Acho que o Donelli foi muito bem, pegou demais e ajudou nesse jogo. Aí na direita o Léo Maná, na esquerda o Hugo, e são pontos bem negativos, né? Na verdade, pontos que a gente já conhece, então não é nenhuma surpresa, mas a gente lamenta de novo e a gente fala aqui, porque não dá para insistir. As laterais do Corinthians normalmente são um problema. Tem resolvido com o Fabrício Angileri e com o Mateuzinho, que voltou a jogar bem? Tem. Mas quando você depende de outras situações, você esbarra numa dificuldade tremenda. O Léo Maná se mostra cada vez mais insuficiente e o Hugo nem vale a pena perder meu tempo. E o Diego Palacios, que alguém me perguntou na live, que eu já tava algumas semanas sem falar dele, né? Porque não adianta mais, né? A gente fica batendo murro em ponta de faca aqui, fica perguntando sobre um cara que, enfim, e aí falta transparência, né? O torcedor tem direito de pensar o que quiser do que aconteceu com o Palacios, no momento em que a verdade não vem à tona e não é comunicada. Enfim, a dupla de zaga, André Ramalho e Kaká. Meu Deus! Cara, impressionante, hein? E a gente reclama do Félix Torres, mas não há comparação nesse momento do Félix Torres e o Gustavo Henrique em relação a outros zagueiros do elenco. O André Ramalho e o Kaká com algumas dificuldades. E no segundo tempo, quando o Ramon ainda coloca o João Pedro e por alguns minutos ali faz um sistema de 3 zagueiros, muda de novo o sistema, né? Então é um sistema que precisa ser trabalhado. Quando você escala um time totalmente reserva assim, a tua tendência é ter desentrosamento. Então foi realmente bagunçado e foi realmente complicado de assistir o Corinthians, porque aí as individualidades acabam não aparecendo porque o coletivo não existe, né? Aí, mas antes dos 3 zagueiros, teve o André Ramalho e o Kaká, com esses 2 laterais que eu citei. Aí o meio de campo, pra não me perder aqui, pra não errar, você tem o Breno Bidon, e o Maicon de primeiro homem, né? O Breno Bidon e o Alex Santana mais alinhados ali numa segunda função, né? Vértices do losango, que na verdade não teve um terceiro homem, né? Porque aí teve 3 atacantes. O Thales Magno, o Romero e o Héctor Hernandes. Porque aí você tem e o Yuri Alberto, o Héctor Hernandes entrou no segundo tempo. E aí você tem uma escalação com o Thales pela esquerda, o Romero pela direita e o Yuri mais centralizado. Um 4-3-3, sem conexão entre os setores, né? Quando você escala normalmente um time assim, eu sei que o Bidon é um cara que dita muito ritmo e fez um ótimo jogo, tá? O Bidonzinho só não é titular porque o Ranieri fixou a frente da defesa, o Martínez está jogando muito e o Carrilho é intocável, né? Então não tem espaço nesse momento pro Bidon, na medida em que Martínez e Ranieri são muito competitivos, mais pegadores, né? Mas o Bidon é muito técnico, né? E ele, nesse jogo de hoje, na ausência de um meio articulador, o Bidon foi esse cara, né? Que ditou o ritmo, que buscou ter a bola para si, chamou a responsabilidade, mas ele ainda assim tinha que fazer coberturas ali, por quê? Porque o meio-campo do Bahia é muito qualificado, né? Você tem Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, não dá pra deixar se criar, né? Então você tem que ter uma recomposição muito forte. E o Bahia, repito, atacou muito o Corinthians, exatamente por essa dificuldade que o Corinthians teve de se encaixar no primeiro momento. E o gol era questão de tempo, né? O gol era questão de tempo, martelou, até que no finalzinho, e um gol num vacilo, né? Porque ele sai lá da direita, chega no Luciano Juba, que é um lateral quase que atacante, né? Aí ele dá um primeiro corte, dá um segundo, o André Ramalho vai meio que à distância na bola, né? Depois tem um outro jogador na marcação que ele consegue fazer o cruzamento com muita tranquilidade, e o Gilberto aparece no meio da área pra cabecear sozinho, porque aí era o Hugo que tinha que estar fazendo a cobertura, nem não faz. Falha completa do sistema defensivo do Corinthians de novo, né? Eu sei que não era o time titular, mas esses encaixes eles precisam acontecer pelo sistema, né? A todo momento. Os reservas treinam com os titulares, né? Não é possível que eles não saibam esse tipo de coisa básica, né? Que você faz o balanço, né? Da direita para a esquerda até conseguir o cruzamento. E teve uma liberdade tremenda aí o Juba para cruzar na cabeça do Gilberto. Vem o segundo tempo e aí tem uma expulsão muito cedo. O Ramon já troca no intervalo, né? Porque ele tira o Yuri Alberto. Ele faz outras trocas ali também. Ele tira o Léo Maná e coloca o Charles na lateral direita. E para vocês verem como o Léo Maná está mal, que o Charles, que a gente contesta, fez um bom jogo na lateral. Ok, depois da expulsão, o time meio que se coloca no campo ofensivo e ele foi muito acionado pelo lado direito para fazer cruzamentos. Mas ele foi bem, ele cumpriu a tarefa, o Charles, na lateral direita. Aí ele tira, ele coloca o João Pedro. Aí foi dentro do que eu falei, né? Coloca um terceiro zagueiro, porque ele tira o Yuri Alberto, né? Coloca o João Pedro Tchoca. Fica João Pedro, Kaká e André Ramalho. Com a expulsão, ele até demora, tá? Demora quase uns 10 minutos do Everton Ribeiro a expulsão pra tirar um dos zagueiros e aí jogar o time pra buscar o empate, né? O Everton Ribeiro, ele já tinha tomado um cartão, que ele calça o Bidon, e nesse segundo, mesmo que sem intenção, dá pra ver que às vezes tá na passada ali, né? Só que ele pega o garrão do Thales Magno que tá entrando na área, ou próximo dela. Então não tem muito o que fazer ali, é cartão amarelo, ele já tinha, acabou sendo expulso. Nem o Rogério Ceni reclamou, entendeu que foi uma casualidade realmente do jogo e da situação passível de cartão amarelo, por consequência o segundo e o vermelho. E
aí, obviamente, que o cenário muda. Obviamente, aí ele queima o Ademir, por exemplo, bota o Gabriel Xavier, bota mais um zagueiro, e aí baixa as linhas pra tentar segurar o resultado. Mesmo cedo no jogo, era normal, porque o Corinthians foi pra cima. Demorou um pouquinho, né, Ramon? Mas aí ele tira o Kaká pra colocar mais um jogador de frente. E aí entra o Héctor Hernandes, aí entra o Fabrício na esquerda, aí o Charles já tinha entrado na direita no lugar do Léo Maná, e aí o Corinthians começou a ocupar o campo de ataque, ofereceu alguns espaços e alguns contra-ataques, é verdade, mas não surtiram efeito, mas melhorou o jogo do Corinthians, porque aí um a mais, né, o Corinthians começou a martelar, é verdade que muito chuveirinho, muitos levantamentos pra área, mas assim, gente, eu vejo muita gente reclamando disso. Nesse recorte pequeno do jogo, nesse contexto aí é muito difícil, porque o time se fecha, por dentro você não consegue entrar. Entra o Coronado, né, tava esquecendo dele, o Coronado e o Bidon começaram a ditar as cartas do jogo, pela qualidade que eles têm, o Bidon até mais influente no jogo, mais incisivo do que o Coronado, voltando de lesão. Muita gente pediu o Coronado desde o início, exatamente porque não tinha um meio armador, mas aí eu entendo, ele tava voltando de um tempo parado, um jogo fora de casa, né? Ok, ele não tava jogando, não tem a questão do desgaste, mas tem a questão dele estar parado, então eu entendo. Ele tem entrado só na reta final. E aí o time muda, né? Você tem o meia, você tem o Bidon chegando mais à frente, fazendo aquilo que ele sabe muito bem, você tem o Angileri ali, que é muito bom pelo lado esquerdo, o Charles bem agudo pelo lado direito, aí você tem Thales, você tem Romero, você tem Héctor Hernandes que tá dentro da área, e aí você tem que fazer o quê? Por dentro, não tem como, os caras estão travados, você tem que ficar rodando essa bola, igual o gol que o Bahia fez, né? Roda a bola da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, até encontrar um espaço pro cruzamento. E aí o Bidon foi muito inteligente, como ele que no primeiro gol anulado, num dos raros momentos em que o Bahia está no campo de ataque, o espaço se oferece, o Bidon é que liga direto com o Thales Magno, do Thales a bola para no Romero, o Romero faz o golaço. E o gol foi anulado por impedimento, e eu de novo tenho que reclamar, eu aqui, né, porque os clubes não podem reclamar. Eles aclamaram o Edinaldo Rodrigues por unanimidade. Né, o Edinaldo Rodrigues foi aplaudido e celebrado como o maior presidente da história da CBF. Então eu não quero ver ninguém reclamando de arbitragem. Agora, cadê o impedimento semiautomático que prometeram, que a gente viu na final do Paulista? Cadê? A gente tem que ver aquele ângulo que é completamente desconexo com o que a gente tá vendo, uma linha que não convence ninguém, e os pés do Thales Magno no campo defensivo. Ah, mas o corpo tá inclinado. A linha é completamente inconclusiva. Então assim, mas eu aqui vou gritar, você daí vai reclamar, e os clubes não podem fazer nada, porque eles aprovaram o presidente da CBF por unanimidade, e os investimentos não acontecem, né? É uma pena. De novo, a gente começar o campeonato com isso. Foi um golaço, mas que foi anulado, e aí depois o Corinthians ainda teve força. Esse gol é 34 minutos. E aí aos 44, o Héctor Hernandes faz o gol de empate, o Bidon recebe pelo lado esquerdo, o Angileri passa pra receber, só que aí o Bidon mesmo já faz o cruzamento da intermediária, a bola passa pelo zagueiro e o Héctor Hernandes de cabeça, a bola bate na trave e entra, faz um gol de centroavante. E eu espero, ele que ficou fora da relação muitas vezes, eu espero que isso dê confiança pra ele, porque eu já falei aqui pra vocês, o Pedro Raul indo embora, por mais que a gente concordasse com isso, né, de que o Pedro Raul não tava bem, não tinha outras alternativas, né? Na ausência de Memphis e Yuri, você tem Thales e Romero e ponto. O Héctor Hernandes não vinha sendo relacionado e a gente não sabia até que certo ponto ele poderia ser útil ou não, pois ele mostrou nesse jogo, se ele continuar, né, ele fez outras coisas também, ele brigou lá na frente, ele chamou a marcação, ele roubou algumas bolas. Se ele continuar assim, ele vai ser usado. Porque a temporada é longa, tem muitas competições, e o Corinthians vai ter que se descaracterizar em alguns jogos, exatamente por desgaste, por preservações. E outra, na característica dele, não tem outro jogador, né? Nem o Yuri é dessa característica. Contra o Barcelona, o time terminou com o Gustavo Henrique de centroavante, porque o Pedro Raul foi embora. E tinha que ir embora mesmo, mas qual é o outro cara que você tem ali pra fazer isso? E aí, a gente vai ao encontro daquilo que eu falei pra vocês na abertura desse vídeo. O alerta que esse empate nos traz. Você não pode, em alguns jogos do Brasileiro, por conta de compromissos na Sul-Americana, Copa do Brasil, sei lá o quê, simplesmente sacar todo o teu time titular e botar todo o time reserva. Aí não vai dar certo, como aconteceu hoje. O time não jogou bem, o time empatou porque ficou com um a mais, e por um gol achado, por um acaso, ok, tem uma jogada ali, eu não quero menosprezar o gol, mas é um gol que, cara, foi um risco tremendo que o Corinthians tomou. Poderia muito bem ter saído com a derrota, porque não se portou bem. Porque tem algumas peças ali que elas já não correspondem mais. E quando você compara o titular com o reserva, não dá nem pra começar. Então, se você preserva um ou outro jogador, meio time, aquela coisa toda, você tenta dar uma robustez em alguns setores pra equilibrar um pouco esse teu prejuízo, pra compensar esse teu prejuízo. Agora, se você tira todo o teu time titular e bota todo o time reserva, você vai sofrer. Existe um motivo pelo qual um time é titular e o outro reserva. E não é pra ser assim, porque no decorrer dos jogos você tem 5 trocas, então esses caras estão entrando o tempo inteiro. Agora, você tira todo mundo e bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, se o Corinthians quiser fazer isso, tem que ir pro mercado. Aí não tem jeito. Aí precisa comprar lateral direito, precisa comprar zagueiro, especialmente zagueiro, pelo amor de Deus. Aí tem que ir em busca de atacante, de pontas especialmente, que o Corinthians não tem. Tem que ir atrás de reforços, se quiser fazer isso. Eu ainda acho que foi uma questão circunstancial de um título na quinta-feira. Então, assim, eu vou esperar para fazer uma análise mais definitiva, mas chama a atenção de que se você bota todo um time reserva naquela ideia, não, o Corinthians tá bem, tem titular e reserva, o grupo é bom. Para reposições pontuais, é um grupo bom. Agora, se você faz, né, 6 por meia dúzia, tira todo mundo, bota todo mundo, aí vai dar ruim. Então, esse alerta gritou. E jogadores, né, que, como o Kaká, o André Ramalho, não sei o que tá acontecendo, o Léo Maná, jogadores que não estão conseguindo render o esperado, e aí você pensa, bom, aqui tem uma carência detectada para eu poder fazer uma reposição. E aí vamos ver. Acho que o André Ramalho poderia ser mais testado no sistema de 3 zagueiros, não tão rapidamente, porque aí você consegue liberar os alas, consegue ter uma estrutura melhor, dependendo da escalação que você utilizar, evidentemente. Mas eu acho que
tem boas notícias no jogo. Acho que o Thales fez um bom jogo, o Hector fez o gol, podendo dar confiança e daqui a pouco ele ser uma alternativa importante. O Bidon mostrou que só não é titular pelo momento especial dos volantes do time hoje, né? Martínez, Ranieri, Carrilho, não tem como o Bidon jogar, mas é importante que ele jogue, que ele esteja apto, porque, repito, né? Temporada longa, em algum momento o Corinthians vai precisar dele, além de no decorrer dos jogos, né? Ele estando no banco de reservas pode ajudar muito, então é uma ótima notícia também. Deixa eu ver aqui mais. Acho que o Donelli fez um bom jogo pra dizer, ok, pode ser mais testado, pode ter mais sequência, caso o Hugo não possa jogar, tem seleção brasileira daqui a pouco no radar, vamos ver o que acontece. O Yuri machucou, mas não é nada grave, né? Saiu no intervalo. O Angileri, né? Deu outra cara ali pelo lado esquerdo, embora tenha errado alguns cruzamentos, porque, enfim, né? O Corinthians estava batendo nessa tecla de que daqui a pouco ia sair o gol e não tem o que falar, porque o gol saiu dessa maneira. E voltou com o resultado de Salvador. E pra muita gente tá tudo ruim. Meu Deus do céu. Poxa, fora Ramon, o time reserva não joga nada, manda todo mundo embora. Como é que os caras empatam esse jogo? Eu sou da outra linha. Eu acho que foi um baita resultado. Você volta com um empate de lá diante de todo esse cenário e o campeonato ainda tem muita coisa pra acontecer. Muita gente vai tomar taca e perder ponto pro Bahia em Salvador. O Corinthians foi lá e beliscou um pontinho sem os seus titulares. Não tem como dizer que o resultado não é bom. Então, tá só começando. É um Brasileirão que promete. Acho que o Corinthians pode muito bem ser protagonista, mas essa gestão de elenco vai precisar ser feita corretamente. Vai ser por desgaste, vai tirar todo mundo, vai ser apenas pontuais, precisa contratar pontualmente pra aí sim ter uma questão mais reforçada. O que o Corinthians quer? Quer ser campeão brasileiro? Então perceba que vai precisar dosar corretamente, porque tem outras competições, não dá pra ir meia boca nas outras competições, e muito menos no brasileiro. Era o primeiro jogo, ressaca do título, viagem em cima, Sul-Americana no meio da semana. Tá, consigo entender. A partir de agora, a gente vai ficar de olho. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Família, ficamos aqui com o giro de notícias do maior clube do Brasil. A gente tá falando do Corinthians, que ontem poderia ter saído vitorioso lá da Bahia com 2 gols aí, mas porém um foi anulado. Pra mim, mal anulado. Então, se você chegou aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e se inscreve aí pra dar essa moral pra gente. Um grande abraço no coraçãozinho, até o próximo vídeo. Fui.